Senhor, nada valho. Sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste. Se me ajudares, Senhor, mesmo planta do acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos grãos o grão perdido inicial. Salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo, e de mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou o pão da vida, nem lugar me foi lhe dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra, onde não vinga o trigo nobre, alimento dos rústicos e animais do jugo. Quando os deuses do Elad corriam pelos bosques, coroados de rosas e de espigas, quando os hebreus iam em longas caravanas buscar na terra do Egito o trigo dos faraós, quando Ruth respigava cantando nas searas do Bus, e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era apenas o bró nativo das abas ameríndias. Fui o angu pesado e constante do escravo, na exaustão do eito. Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletariado. Sou a polenta do migrante e a amiga dos que começam a vida em terra estranha, alimento de porcos. E do trístimo de carga, o que me planta não levanta comércio, nem avantaja dinheiro. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paióis. Sou o coxo abastecido donde rumina o gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedeiras à volta dos ninhos. Sou a pobreza vegetal. Agradecido a vós, Senhor, que me fizeste necessário e humilde. Sou o milho, Cora Coralina, 1965. Quem fez a mística hoje foi o Motirô. A gente estava sem nome na última reunião, né? Entre nós resolvemos um nome, que Motirô significa em Tupi-Guarani reunião de pessoas para colheita ou construção de algo, uns ajudando aos outros. Então essa foi nossa apresentação de mística hoje. Muito obrigada a todos da NV Motirô por essa bela mística. E agora vamos nos alimentar um pouquinho mais de alimento, não comida, né? Esse alimento mais teórico que nos enviva, engrandece a alma nesse coletivo que aqui estamos. Bom, para dar início, eu vou passar a palavra para o Rafa, da Peabiru, que ele vai dar um recadinho para a gente antes de começar o diagnóstico. Rafa. Só, na verdade, é uma coisa muito rápida, gente, que a gente fez um pequeno ajuste na programação das atividades. A gente inverteu a próxima atividade com a seguinte. Então, no sábado, a gente teria atividade do núcleo de base, mas a gente achou mais importante que a gente conseguisse terminar de apresentar o diagnóstico, né, antecipar a parte de habitação, e para só, então, voltar a encontrar, os NB se encontrarem. Então, aí a gente vai... A Cris, você pode mandar no Zap, no grupo do Zap, a programação ajustada, é só uma pequena inversão mesmo, e aí só também fazer um convite a todos aí. A gente começou na semana passada com a apresentação do diagnóstico da parte de infra e de inserção urbana, olha o cacuete, gente, de inserção territorial, e agora, então, agora a gente vai fazer a parte de produção e depois no próximo encontro de habitação. E aí, só um convite para que um pouco esses 3 diagnósticos, né, esses 3 momentos, começando a semana passada até o próximo, a ideia é que eles sirvam um pouco de um caldo que sensibilize a todos nós
e que sirva como um caldo de questões que a gente vai tratar nos NBs. Então, quem puder anotar inquietações, questões, pensamentos, incômodos, angústias sobre aspectos do diagnóstico, só para atiçar vocês um pouco, para levar coisas para o NB, para o encontro do NB, que vai ser na próxima quinta, portanto. Tá bom? Valeu. Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Estão vendo aqui a tela? Sim. Eu não sei se a apresentação... Peraí. Tudo certo, Brito. Então tá, gente. Boa tarde. Eu sou o Vitor da Pabiru, né? Então, o tema do nosso encontro hoje é esse, diálogos entre a produção da agricultura camponesa e a habitação. E nisso a gente trouxe aqui uma breve apresentação sobre 3 assentamentos que a gente visitou, para tentar introduzir algumas questões de subsídios, né, para as apresentações dos palestrantes e o nosso debate final. O primeiro assentamento que a gente vai falar é o Nova Esperança, que fica em São José dos Campos. Para quem não conhece, né, São José dos Campos fica nesse eixo Rio-São Paulo, próximo à Dutra, né? O alfinete amarelo ali é o assentamento Nova Esperança. E o município de São José dos Campos é bem grande, né? Tem por volta de 500 mil habitantes. Então, é uma área urbana bem densa. A gleba dessa antiga fazenda, onde hoje é o assentamento, ela foi ocupada em 98 por 500 famílias, e após um longo período de luta, onde elas tiveram por volta de 3 despejos em outras ocupações também, o assentamento foi homologado em 2001. E hoje 64 famílias foram assentadas, né, estão assentadas em lotes de 4 a 5 hectares. Aqui a gente vai apresentar a produção de 3 famílias diferentes, do Luciano, o Altamir e a Thaís, que são um casal, né, que vivem juntos, e a família do Valdir. Então, para começar, a gente vai falar da produção da família do Luciano. O lote da família do Luciano é um SAF bem impressionante. Aliás, todos os 3 lotes que a gente vai apresentar desse assentamento possuem SAFs. SAF, para quem não conhece, significa, né, Sistema Agroflorestal ou Agrofloresta. Em termos gerais, significa trabalhar o plantio de diferentes espécies em consórcios umas com as outras, né? De modo que as próprias plantas se ajudem, né, mutuamente durante seu crescimento, se aproximando das relações entre espécies diferentes numa floresta, que naturalmente possui um ecossistema balanceado. Aqui nessa imagem a gente pode ver 2 círculos. O círculo branco é a casa da família do Luciano, na verdade é a casa dos pais dele, né? Ele é filho de assentados. E o círculo azul é um galpão que foi construído, que também o Luciano está morando provisoriamente nele, mas é um galpão que abriga os insumos e ferramentas da produção do lote. Então, o SAF ele é um sistema agroecológico e, por isso, livre de agrotóxicos, né? Livre de veneno. E uma das principais fontes também do Luciano e da sua família hoje é o grupo de CSA. CSA significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. A gente vai falar um pouco mais sobre o CSA em seguida, no próximo lote. Esse aqui é o exemplo do galpão, né, que o Luciano construiu e que ele vive hoje, provisoriamente, mas que ele fez uma ampliação pequena aqui em Pau a Pique, né, nesse lugar que eles guardam, então, todos os insumos e ferramentas para trabalhar no lote. Segundo o Luciano, o Pau a Pique é uma técnica construtiva conhecida pelos agricultores e muitos dali já moraram em casas assim construídas.
próximo lote que a gente vai falar é do casal, Altamir e Thaís. Eles chegaram há pouco tempo no assentamento, por volta de 4 anos, quando eles fizeram uma permuta de lote com a família que vivia ali nesse lote. O Altamir vivia em um outro assentamento no Rio Grande do Sul, e aí eles fizeram uma permuta com autorização do INCRA, né? E desde então eles vêm trabalhando num SAF no lote deles aí. Esse círculo branco representa a casa que foi construída também já com verba do INCRA no passado, onde eles vivem hoje, e o círculo azul é um espaço que eles estão construindo uma casa nova. Bom, esse casal foi responsável por trazer essa proposta do CSA para o assentamento. O grupo de CSA faz um planejamento plurianual com o agricultor, de maneira que o grupo coloca tudo o que gostariam que a família de agricultores produzisse, todas as demandas para a produção. Dessa maneira, a família de agricultores faz um planejamento em etapas da produção e apresenta um cronograma junto a um grande orçamento, um cronograma que contém os custos envolvidos para se atingir as demandas trazidas pelo grupo de CSA. Altamir e a Thaís iniciaram um grupo de CSA com 40 apoiadores, eles também chamam de co-agricultores. 4 anos atrás, quando eles chegaram num lote que estava sem produção efetiva. Hoje, 40 apoiadores pagam uma mensalidade que custa por volta de R$ 250, onde parte dessa mensalidade vai para um salário mensal dos 2 agricultores e parte vai para bancar os custos da produção. Assim, o Altamir e a Thaís fazem um planejamento plurianual da produção, compartilhando todos os frutos da colheita, assim como os possíveis riscos e os infortúnios com esses coagricultores. Quem quiser saber mais, né, sobre o que é o CSA pode pesquisar aí na internet. A gente acabou conhecendo esse tipo de organização através desse assentamento, né? A gente não encontrou em nenhum outro assentamento esse tipo de organização. E é muito interessante pensar que a Thaís e o Altamir chegaram num lote sem produção e conseguiram já começar a trabalhar com um planejamento remunerado, né? A partir de uma estaca zero, digamos, de planejamento. E hoje eles já têm um SAF desenvolvido com base nas demandas que os coagricultores trazem para eles. Aqui algumas fotos, né, deles trabalhando. Tem uma engenhoca interessante aqui que eles construíram um galinheiro móvel, que eles levam a galinha para passear no lote e adubar a produção deles. Essa é a casa do INCRA, construída no lote pela família anterior, né? E ela foi ampliada com essas varandas. E é importante ressaltar aqui que sempre nas casas dos camponeses, as varandas têm uma função importante, né? Ela abriga, por exemplo, nesse caso, aqui nesse círculo branco à direita, um grande tacho que foi construído para a produção de melado de cana. Eles fazem esse beneficiamento dentro do lote deles. E hoje, o casal pretende construir uma nova casa dentro do lote. Eles dizem que será uma casa, né, pequena e com materiais ecológicos, e transformar a antiga moradia deles em um local para produção de farinha. Eles fizeram um intercâmbio com um arquiteto local, de trocar o projeto da casa por parte da produção do lote como contrapartida, assim como acontece, né, no grupo de CSA. E o último lote do assentamento, que a gente vai apresentar, Nova Esperança, é o lote da família do Valdir. O Valdir é um dos militantes mais antigos do MST no assentamento. O seu lote tem, de longe, o SAF mais impressionante que eu, pelo menos, já vi na minha vida. E foi ele quem trouxe conhecimento prático dos SAFs para o assentamento. Então, aqui nesse círculo, esses 2 círculos brancos, o maior é a casa do Valdir, também construído com a verba inicial do INCRA e ampliada, né, com as varandas. E o círculo menor é um galpão que ele está construindo agora. A gente já vai entrar nesse assunto. Bom, o Valdir e o Luciano e outros camponeses também do assentamento
fazem uma feira agroecológica semanal em São José dos Campos. Além disso, eles também têm uma parceria com o Instituto BAO, que é similar ao Instituto Chão aqui em São Paulo, e que tem, então, um ponto de revenda, né, dos produtos do assentamento na cidade de São José. Aqui à esquerda uma foto do viveiro do Valdir, e à direita uma parte do SAF dele. O lote do Valdir é uma das maiores referências em SAF e permacultura do Vale do Paraíba, e oferece diversos cursos de agroecologia, permacultura, SAFs e bioconstrução no lote dele. Aqui algumas fotos do drone, de trechos do SAF do Valdir. Esse galpão que está sendo construído durante os cursos que ele oferece no lote do Valdir traz algumas experiências de técnicas diferentes, né, envolvendo terra, madeira, que também fazem parte, né, das oficinas dos cursos, da parte pedagógica. Então, durante esses cursos, o galpão recebeu para produção, um curso para produção de adobe, um outro curso para produção também de taipa de pilão, como vocês podem ver essa parede ao fundo atrás do Valdir também, mas a parede estrutural ao fundo do galpão, ela foi toda construída em taipa de pilão. Eu acho que é importante também falar um pouco do processo de luta pela reforma agrária nesse assentamento, que foi bastante violento. O Valdir foi perseguido durante a fase de ocupação, teve que sair da região. O Luciano, que foi o primeiro assentado que a gente apresentou, foi preso durante a fase de ocupação. E eles tiveram 2 companheiros militantes do MST assassinados, que eram moradores do assentamento. Sabendo disso, conhecer a produção agroecológica desses assentados também tem uma força simbólica ainda mais potente para nós que visitamos. E mostram para a gente que a reforma agrária popular e agroecológica é um caminho que pode dar certo. Agora eu vou passar a palavra para a Arielle, que vai falar um pouco do assentamento dela, o Milton Santos. Vocês me ouvem? Tá bom o som? Sim. Beleza. Bom, Vitor, vai passando as fotos para mim aí. Gente, esse é o assentamento Milton Santos. Ele fica na região metropolitana de Campinas. Fica no município de Americana, metade em Americana e metade em Cosmópolis. São municípios... Americana tem 220 mil habitantes, mais ou menos. Cosmópolis tem mais ou menos uns 100 mil. Mas ele fica, nós dizemos que fica na tríplice fronteira, porque fica na divisa entre Cosmópolis, Americana e Paulínia. Bom, esses são os assentados. O Tiririca, Eunice, que é minha mãe, eu nessa foto, e a Janete. Pode passar, Vitor. Bom, então primeiro nós vamos falar do lote do Tiririca. Eu vou falar mais um pouco da produção individual de cada um, das características individuais, para depois falar um pouco das cestas agroecológicas, que é um modo como nós comercializamos a produção lá dos assentados. O Tiririca, ele produz junto com o filho dele, o Marcelo, que ficou desempregado e começou a trabalhar no lote, produzindo, em sua maioria, hortaliças. Lá no assentamento a gente produz bastante hortaliça, e esse é mais o foco da nossa produção, porque a área no nosso lote não é tão grande como nos outros. É 1 hectare o nosso lote, então a gente foca mais em hortaliças e legumes. Pode passar, Vitor? Além de produzir o alimento para a gente, o Tiririca, ele também produz
ele faz uma produção de adubo. Ele já fazia isso há bastante tempo, ele faz isso há bastante tempo, só que em uma parceria com o Instituto Federal, ele começou a produzir mais e pôde contribuir num curso para mais assentados e assentadas poderem produzir o adubo orgânico também, que daí a gente utiliza na produção. Pode passar, Vitor. E agora a bateria do meu computador está acabando bem na hora. Perdão, gente. A casa dele também foi construída, é uma casa do INCRA, e ele mora lá junto com... Aqui, pronto, desculpa. E ele mora lá junto com a família dele. Mas a casa foi construída nos padrões do INCRA. Aqui era só para mostrar um pouquinho também como ele abriga, né, como a varanda da casa serve para a produção também. Sim, sim, porque lá, como estrutura do assentamento, a gente só tem um barracão, que é o barracão social. Então, cada assentado e assentada guarda as coisas na sua casa e a gente monta cestas no barracão social do assentamento. Eunice e Arielle, no caso é o lote da minha mãe. A gente também comercializa nas cestas. Lá em casa, a gente, além da horta, trabalha também com o SAF. A mãe também faz a comercialização de outros produtos do movimento, do MST, porque a gente trabalha em rede. Como nós estamos numa região que é de fácil acesso ao mercado, a gente consegue escoar melhor a produção, então a gente ajuda outras cooperativas também, trabalhamos em rede, pega de diversos lugares, além dos produtos industrializados, a gente pega in natura também dos assentamentos mais próximos. Pode passar, Vitor. Aí a horta lá de casa. Mais hortaliças também. O assentamento tem o foco em sua grande maioria em hortaliças. Mas o que nós temos muita dificuldade é com acesso à água, a distribuição de água no assentamento. Bom, a Janete é uma militante do MST também. Ela se formou em Direito pela primeira turma do Pronera de Direito e é assentada lá no Milton Santos também. E hoje ela está como presidenta da nossa cooperativa, que é a Cooperflora, lá no assentamento Milton Santos. Bom, aí na foto é a casa dela. Ela produz bastante frutas. Ela tem um cultivo de limão e banana. Infelizmente, com a seca, o desmatamento, no ano passado acabou pegando fogo e ela perdeu metade das árvores dela. Pode passar. Agora ela também começou com produção de galinha caipira, e ela está comercializando ovos como extras da cesta. Todos os três... Tem mais foto, Vitor? Não, Ari. Tá bom, beleza. Todos os três são cooperados na cooperativa Cooperflora, que é uma cooperativa ligada ao MST lá no assentamento, e hoje a gente comercializa cestas agroecológicas, que é como se fosse um combinado, um kit de diversos alimentos. Nós temos vários pontos de distribuição, em Campinas, Paulínia, Piracicaba, em Americana também, em Santa Bárbara do Oeste, que são todas as cidades que estão em volta. E a diferença é que nós trabalhamos por encomenda. Então, a gente recebe a encomenda e
monta a cesta a partir disso. A gente tem bastante, agora na pandemia, nós, assim, no estado, como no estado inteiro, foi um boom de comercialização, porque tiveram várias parcerias com sindicatos, com escolas, universidades, e também a doação de alimentos, que o MST fez a nível de Brasil, né? Então, a gente chegava a comercializar e escoar mais ou menos umas 300 cestas por semana. Então, mais ou menos, cada cesta, ela vai de 5 a 8 produtos. Então, era 300 vezes 8. Não vou fazer a conta agora de cabeça. Mas várias pessoas da cidade metropolitana de Campinas, em torno, puderam ser beneficiadas com estas cestas. E foi um processo muito legal, porque muitas pessoas que não tinham acesso ao alimento saudável puderam ser beneficiadas com essas cestas. É um trabalho difícil, não é trabalhoso, porque são várias pessoas envolvidas no processo, mas também é muito gratificante, assim, porque para o produtor, o agricultor, antes não conhecia quem estava consumindo a sua produção. E agora a gente colocou todo mundo em contato, agricultor, os produtores, os consumidores, está todo mundo no grupo de WhatsApp, tem o telefone, e daí se conversam, se ajudam com o mesmo propósito. Bom, já vi que está acabando o meu tempo, então volta para o Vitor. Ari, eu vou só te... Ah, perdão, Cris. Não, tudo bem. Só te complementar aí a convite do Rodolfo, do pessoal da Fabiru, também contar um pouquinho do projeto que a gente vem desenvolvendo. Bom, olá todo mundo. Eu faço parte da equipe da Fabiru e sou estudante também de graduação no Mackenzie, faço parte de um grupo de extensão que chama Mosaico, da arquitetura. E a gente começou um trabalho lá com os moradores do Milton Santos há 2 anos, nesse sentido de fortalecer a produção da cooperativa e a luta do assentamento, né? Um projeto de uma praça e de um armazém para venda, então seria aí mais um ponto de comercialização, como a Ari estava falando. Esse projeto, pelo que me contam, ele vem sendo gestado, acho que desde o início do assentamento, né, Ari? Você me corrige se eu estiver errada. Mas que tivesse esse lugar para além de mais um ponto de venda, que fosse como um cartão postal, né, do assentamento, isso nas palavras de um morador, acho que era o seu Zé, uma vez que falou isso. Um cartão postal mesmo para aproximar as pessoas também da cidade, e nesse sentido que a Arielle estava falando, de aproximar os produtores e os consumidores, e um espaço bonito também, né, na entrada do assentamento, enfim. Então é um projeto que vem sendo desenvolvido aí em parceria com o Mosaico, com vários estudantes, professores da graduação, também alguns estudantes da Exalc USP, também de um grupo de extensão, chama Grupo Terra, e aí trabalhando com técnicas, enfim, locais, né, pensando o projeto a partir de uma perspectiva do contexto local, regional e até nacional, né, aí se a gente for pensar esse processo de titularização de terras públicas, enfim, plano diretor vindo também com algumas questões de, talvez, mudança de uso do solo, enfim. Então, esse projeto também como uma forma de reafirmar que outras relações de produção e de relações humanas são possíveis também, né? Então, usando aí as técnicas bioconstrutivas como aliadas, e também pensando no projeto a partir de uma perspectiva sistêmica, né? Então, não só o objeto arquitetônico, mas também formas de tratamento de água, de captação de energia. E aí estamos nesse momento
quem sabe ir para frente, de tentar recurso, submetemos a um edital da ONU, fomos aprovados num congresso, então também esses congressos, essas como mecanismos também para a gente captar recursos, né, para talvez fazer acontecer. Então, é isso, quem quiser mais, saber mais, tem aí as páginas, as redes, e é isso. Bom, gente, a gente vai falar rapidinho sobre o terceiro assentamento, que é o Casqueiro, em Biritiba-Mirim. A antiga gleba da fazenda do assentamento foi ocupada em 96 por 55 famílias de pequenos agricultores que já eram da região. E foi homologado em 2005, assentando um total de 35 famílias, em lotes de 4 a 5 hectares, e umas outras 9 famílias que ainda aguardam o processo de regularização. Bom, aí, mais uma vez no alfinete amarelo, Biritiba-Mirim fica próximo a Mogi das Cruzes, faz fronteira aí com a Serra do Mar, bem próximo às nascentes do rio Tietê. Nesse assentamento, a gente vai falar do lote do Dirceu e da sua família. Com uma vasta experiência por serem antigos camponeses, essa família possui uma produção orgânica bastante impressionante, como vocês podem ver nas fotos. Além de serem produtores de mel. A casa do Dirceu, construída inicialmente com a verba do INCRA, depois ampliada com as varandas, tem um papel importante na produção, assim como todas as casas dos assentamentos que a gente passou. É na varanda, que é um espaço de trabalho, onde se estocam cereais, insumos, onde se guardam ferramentas e caixas. Esse assentamento possui uma construção que abriga a Associação dos Agricultores, que é essa foto à direita, e outra construção que abriga um projeto de agroindústria, para o beneficiamento da produção no assentamento. Infelizmente, essa que é a foto à esquerda, né? Infelizmente, esse projeto de agroindústria, a tentativa de construir essa agroindústria não teve sucesso, né? Os assentados receberam uma verba de R$350 mil para compra de materiais através do INCRA para a construção desse galpão, sendo que, em contrapartida, né, os assentados entrariam com a mão de obra. Esse galpão abrigaria maquinário e espaço comercial para a venda da produção. Porém, os assentados não tiveram nenhum acompanhamento técnico para a execução do galpão. Esse galpão que custou R$350 mil iniciais, né? E apesar dos esforços em executar a obra, eles não conseguiram finalizá-la e o espaço hoje não tem contrapiso, nem instalações hidráulicas, nem elétricas. Esse galpão é um claro exemplo da necessidade de assessoria técnica para a construção de equipamentos de produção nos assentamentos. Bom, e para finalizar, eu gostaria de novo de resgatar aqui, isso é mais uma imagem da produção da família do Dirceu, resgatar a história do Dirceu e da sua família. Eles eram antigos arrendatários de pequena parte da fazenda onde hoje é o assentamento. Ou seja, eles alugavam a terra do fazendeiro para produzir. O pai da companheira do Dirceu era capataz do antigo dono da fazenda. Depois, com o tempo, eles foram expulsos com outras 16 famílias que eram arrendatários da terra pelo próprio fazendeiro, com a promessa de que um dia receberiam um pedacinho pequeno de terra da sua fazenda, o que nunca aconteceu. Só após a ocupação da fazenda e a luta com o movimento é que conseguiram o seu pedacinho de chão para trabalhar. Bom, gente, passo aqui a palavra para os nossos palestrantes do dia. E queria só fazer um pedido em especial aos palestrantes, se puderem. A gente não abordou aqui as políticas públicas, né, de produção, tendo visto que elas estão paralisadas também. E se pudessem falar um pouquinho sobre o PRONAF,
sobre o PAA e a importância dessas políticas públicas para o desenvolvimento dos assentamentos, para a renda das famílias. Seria muito bom também para a gente se situar no curso. Obrigado. Bom, como assessores do dia hoje, nós teremos o Edevando Moraes Ruas, mais conhecido como Magu, que é um engenheiro agrônomo, extensionista do ISTESP e também membro da FITESP, e também o Diogo, que é da Regional de Promissão, ele é militante do MST, é graduado em História e mestre em Geografia e Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe. Então, eles vão ter, cada um, até 25 minutos de fala. Pode começar contigo, Diogo? Pode ser, sim. Pode ser? Quando tiver faltando 5 minutos, eu te aviso, tá? Tá bem. Obrigada. Posso já começar? Pode, claro, a palavra é tua. Então tá, boa tarde, pessoal, companheirada, companheiros, companheiras. Muito obrigado pela oportunidade de poder dialogar com todos e todas. Gostaria de pedir desculpa antecipadamente, porque estourando 6h30 eu vou ter que sair da sala, porque nós estamos participando de um projeto do SESC, que chama Cartografias Possíveis, e todos os dias das 7h30 até as 9h30 da noite está tendo um ciclo de debate e a gente já tinha se comprometido em participar. Então, mil desculpas antecipadamente. A Arielle fez contato, né, propondo alguns temas para reflexões, principalmente relacionado à questão agrária e o desafio da produção de alimentos. Então, eu tentei organizar aqui 4 temas, principalmente, na verdade, tinha pensado uma outra coisa, mas depois, durante a apresentação, me surgiu 4 questões, assim, que eu acho que é importante a gente conversar. Primeiro, assim, antes do primeiro tema, é muito importante o registro. Eu acho que, né, se tiver disponível esse material, vai ser muito importante internamente para o próprio movimento, porque aí a gente consegue perceber visualmente, né, olhando as imagens, os relatos das experiências, quantas experiências interessantes nós estamos construindo, né, ao longo desses 36 anos de existência enquanto movimento, enfim, enquanto processo de reforma agrária, que é muito mais antigo, embora nunca houve reforma agrária no Brasil, mas os processos de luta pela terra que são mais antigos que o próprio MST. Mas a primeira questão é, o que é um assentamento? A gente pode caracterizar o assentamento de várias maneiras, mas eu vou fazer uma caracterização aqui para a gente refletir. O assentamento, ele é uma fração do espaço resultado da contradição entre grande propriedade da terra e trabalhadores que não possuem terra. Então, o assentamento não é uma concessão. O assentamento ele é resultado de uma luta que, na maioria das vezes, demoram décadas para serem resolvidas. A maioria dos nossos acampamentos passam, no mínimo, 10 anos, mas já tem acampamentos de 20 anos de existência. Então, o assentamento ele é uma fração do espaço conquistado através da luta, permeada por várias contradições, inúmeras contradições. E a principal dela é que o assentamento é uma fração do espaço que está a todo momento sofrendo um conflito do próprio espaço, que é o espaço capitalista de produção. E na questão agrária brasileira nós estamos falando da grande propriedade da terra, que hoje foi, né, conceituada como, nos últimos 20 anos, né,
como o agronegócio. Se a gente perde essa perspectiva de movimento, a gente vai achar o assentamento, nossa, é uma bolha, o assentamento é uma bolha, lá as relações são isoladas, etc. Não, o assentamento ele é uma fração do espaço em movimento, permeada, sofrendo várias contradições. E principalmente o assentamento ele não é, né? Ele está sendo, ele está em constante movimento. A segunda questão é exatamente a gente se propor a fazer uma reflexão, talvez um dos autores que melhor nos ajuda a pensar sobre isso, que é aquele geógrafo marxista, o David Harvey, que é sobre a relação entre espaço e território. Nós já sabemos que, né, nós vivemos num espaço global onde as relações capitalistas de produção elas são hegemônicas. No globo terrestre, a relação entre capital e trabalho é o que determina todas as demais relações. E se a gente for pegar brevemente a história do capitalismo, ele, né, até há uma discussão que as primeiras relações de produção capitalista se desenvolveram no campo inglês. Esse espaço, né, global, ele determina suas formas de propriedade. E, hegemonicamente, a propriedade predominante no modo de produção capitalista é a propriedade privada e, no tocante à questão agrária, a propriedade privada da terra. Então, os assentamentos, eles são, nesse espaço, territórios, né? Que pretendem ser contra-hegemônicos, mas, né, é difícil construir uma contra-hegemonia na questão agrária hoje no Brasil. Haja visto, por exemplo, que 1% da população brasileira detém quase 53% das terras agricultáveis no país. E a tendência desse espaço capitalista é ou absorver, através da produção de commodity, os camponeses, os pequenos agricultores, ou expulsá-los das suas propriedades, das suas áreas, das suas terras. Atualmente, né, conjunturalmente, a gente, né, esse ano, a nível nacional, nós, do MST, sofremos 5 tentativas de reintegrações de posse de assentamentos em todo o país, inclusive aqui no estado de São Paulo. E vocês todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo com o indígena, com os povos originários, com os povos quilombolas, ou seja, nós estamos num momento da história do capitalismo no Brasil de expansão da sua propriedade através de 2 maneiras, né? Uma, né? O que está ocorrendo na Amazônia, no Pantanal, o que já ocorreu no Cerrado Brasileiro, né? Expandindo as suas fronteiras agrícolas e centralizando as propriedades já existentes. O tanto de sitiante, pequeno proprietário, médio proprietário, aqui na região centro-oeste do estado de São Paulo, que fica entre Bauru e Marília, pessoas que tinham 50 hectares de terra, 100 hectares de terra, hoje essas terras estão todas em posse da Bracel. Então, esses territórios, e a gente não pode excluir os assentamentos, vem sofrendo nesse último período esse avanço do agronegócio, vai ficar redundante, né, mas no campo brasileiro. Bom, terceira questão. Esse movimento da questão agrária... Eu lembrei de uma informação, agora há pouco, e eu até gostaria de socializar com vocês. Que tem a ver com esse processo, né, de perca do território que outrora eram de camponeses. O Eric Hobsbawm tem um texto que é incrível, que faz parte daquele livro A Era dos Extremos, que ele fala que se existe uma característica
do século XX que descreve a nossa sociedade é a descampenização da humanidade. Ou seja, no século XX, uma característica marcante em todos os países, em todos os processos, inclusive no Brasil, é que é o tal chamado do êxodo rural. Então, a saber, por exemplo, em 1960, 80% da população brasileira vivia no campo. Em 1980, 80% da população brasileira vivia na cidade. Atualmente, estima-se que 87%, 88% da população brasileira já reside na cidade. Então, isso revela um terceiro ponto que eu gostaria de falar, que é esse movimento da questão agrária. Por que isso ocorre no Brasil, né? E no mundo, né? Mais especialmente no Brasil. Por que ocorre esse processo de concentração e centralização de terra e cada vez mais dificuldades para conquistar novos territórios? É importante destacar, estou até com um dado aqui, de um material que nós ajudamos a escrever para um livro. A fonte é o Data Luta, né, o Banco de Dados de Luta pela Terra, o ano 2016, se alguém tiver interesse em pesquisar. Mas se a gente for pegar, por exemplo, de 2000 até 2015, até 2016, a gente vai perceber dois movimentos. Primeiro, um movimento de reconcentração de terra no Brasil, que ele é ascendente. O índice Gini desse período quase bateu no 0,9. Né? A reconcentração de terra foi um negócio absurdo, né? Que ocorreu nesse período. E se a gente for comparar com o número de assentamentos, de conquista de novos territórios, de regularização de comunidades indígenas, de povos originários, ou regularização de quilombolas, a gente vai ter um movimento de descenso. Quer dizer, houve um encontro aí fundamental entre espaço e território no Brasil, que foi o encontro de crescer a grande propriedade e diminuir a pequena propriedade. Então, por que isso acontece? Porque, no caso brasileiro, existe um tal de sentido da colonização, como diz o Caio Prado Júnior. O sentido da colonização do Brasil é ser um país dependente, com um modelo econômico baseado na questão agrária, e essa questão agrária firmada num tripé, sendo o primeiro tripé a grande propriedade da terra, o segundo tripé a produção de monocultura visando atender o mercado externo, e o terceiro tripé, que no caso ele analisando a colonização brasileira, é a utilização da mão de obra escrava. Fazendo uma pequena ressalva sobre a questão da mão de obra escrava, embora formalmente não existe mais mão de obra escrava no Brasil, embora se encontre muitos trabalhadores em situação análoga à escravidão em muitas fazendas aí por aí nesse nosso território, nesse nosso Brasil, mas se a gente pegar, por exemplo, como funciona a remuneração de um colhedor de laranja na Cutrale, que ganha por produtividade, eu diria que do ponto de vista material, talvez, né, ele esteja na mesma situação de um trabalhador que estava submetido a um regime de escravidão. Então, isso é latente nos dias de hoje. É óbvio que houveram etapas históricas no Brasil, né, na questão agrária brasileira. Mas para vocês terem uma ideia, hoje, a terra está mais concentrada no Brasil do que em 1918. Ou seja, quase 30 anos depois da libertação formal dos escravos no Brasil. Então, trazendo isso para a atualidade, né, quais são os desafios para nós, enquanto camponeses, produtores de alimentos e assim por diante? Para ir concluindo aqui, alguém já colocou o Atlas, tem aquele Atlas da questão agrária no Brasil também, e tem alguém pode me ajudar aí depois, tem uma professora da USP,
Bruna Lombardi, que tem um estudo muito interessante sobre a questão agrária, a utilização de agrotóxicos, vale a pena pesquisar. Primeiro, a agricultura, né, não se produz se não houver subsídio. O agronegócio é a prova disso. 80% da produção do agronegócio é subsidiada. Todos os anos tem o tal do refis do agronegócio. Refinanciamento de dívida com perdão de quase 80%, 90% das dívidas bilionárias que o agronegócio contrai do Estado. No mundo inteiro, a agricultura não se produz sem subsídio. Qual que é a questão? Dado a característica do espaço brasileiro, né, esses territórios que são resistentes ao avanço do agronegócio não possuem subsídio. Por isso que a Arielle lá e toda a companheirada do Milton Santos está sofrendo lá porque, né, não tem subsídio para melhorar lá as questões da perfuração e distribuição de água. A gente pode até pegar, assim, a gente, né, viu aí na apresentação, assentados, né, específicos, né, mas se a gente for olhar, né, para o assentamento como um todo, a gente vai perceber que muitos companheiros estão em situações lastimáveis porque não tem subsídio, né, não tem subsídio. Esse é o primeiro desafio. Bom, a prova maior disso é o que está ocorrendo com o preço dos alimentos, né, hoje no Brasil, né? Esse tipo de produção de alimentos, como de comida, na verdade, né? Porque soja não é comida, né? Soja é um alimento. De feijão, de banana. Meu pai mesmo estava falando que hoje o quilo da banana está quase R$6. Um quarto de uma melancia está 5 pila. Quer dizer, né, um desses fatores é porque não se estimula, através de subsídios agrícolas, a produção de arroz, a produção de feijão, a produção de comida. Esse é um dos principais desafios. O segundo é o processo de formação, digamos, política e técnica dos trabalhadores que se transformam em assentados ou que se transformam em agricultores no último período. Nós temos no Brasil umas 3 gerações que não têm relação nenhuma com o campo, que nasceram na cidade, que não sabem o que é agricultura, que não sabem fazer agricultura, e que, se sabem fazer algum tipo de agricultura, é a agricultura do agronegócio. Então, como você mudar, vamos dizer assim, cambiar, né? Não é mudar, é uma palavra muito antidialética, né? Assim, sentido assim de dar um estralo e muda, né? Mas como construir processos que façam com que as pessoas comecem a estabelecer uma outra relação com a agricultura, uma relação diferente com a terra, que comece a ver a terra não como um suporte de alimento, mas como um ser vivo, né? Que não pode pôr fogo, que não pode fazer aração, que não pode fazer gradagem, que não pode pôr veneno. Então, na cabeça de muitos agricultores, pequenos agricultores, inclusive, é a ideia do agro é tech, o agro é pop e o agro é tudo. Então, como a gente, por exemplo, transforma essa experiência do Valmirzinho e de outras que foram relatadas por aqui, né, em uma experiência que se generalize para outros agricultores. 5 minutos. Tá, eu estou terminando mesmo. Primeiro, que nós não temos um processo de assistência técnica voltado para a agricultura familiar, né, os camponeses. Tem a PL aí do Dória aí que vai fechar um pouco do que existe, né, que são as casas de agricultura, que a gente acha uma semente boa de feijão, de milho, etc., já não vai ter mais. O INCRA não oferece assistência técnica. O ITESP também provavelmente vai fechar, né? Vai fechar tudo. E quando essas instituições oferecem um processo de assistência técnica, chega com o pacote do agronegócio. Então, é esse tipo de formação que a gente precisa combater dentro dos nossos territórios. E por último, né, eu diria um grande desafio, né, esse processo, voltando, né, esse processo de recampenização do ser agricultor
construir sujeitos, sujeitas que possam, de fato, fazer agricultura e não replicar um pacote, né, de compreender, de fato, o que é o solo, a lua, etc. e tal, né, as plantas, a nutrição e tudo mais. Por último, né, quer dizer, fazer com que os trabalhadores do campo produzam comida, é a gente superar o processo da centralização, é a gente superar a centralização do processo de distribuição de alimentos. Quando a gente vai entrar no o mercado capitalista, é o seguinte, né? Tem um livro, eu ia até ler um pedaço, mas não vai dar tempo, chama O Negócio da Comida, Quem Controla a Nossa Alimentação, da Esther Vivas Esteve, que é um livro que fala sobre as cadeias de distribuição. Aqui um dado aqui, ó. Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart controla hoje 50% da comercialização dos alimentos no Brasil. Então, é um movimento também de formar consciência na cidade de que você não precisa se relacionar com uma prateleira do Walmart. Você pode se relacionar direto com aquele que produz a sua comida, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Até produzir, a camponesada sabe fazer. Mas você romper a ideia da prateleira, das grandes redes de supermercado ou do próprio supermercado em si, é um dos principais desafios que a gente observa nesse momento histórico. Reproduzir isso que foi passado nas imagens, nas fotos e nos relatos, né? Estabelecer processos de comunidade que sustenta a agricultura, estabelecer processos de comercialização direta com os trabalhadores que estão na cidade e começar aí a construir uma contra-hegemonia e também, assim, fazer com que os trabalhadores da cidade entendam a importância dos territórios que são os assentamentos e passem a defender, porque daqui uns dias, para encerrar, no estado de São Paulo, nós vamos estar comendo eucalipto, né? Não nos resta muitas outras alternativas. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Diogo. É uma pena que... Eu consigo ficar mais 20 minutos. Beleza. Ou um pouquinho mais, tá bem? É uma pena que você não consiga ficar até o final. Que realmente o desafio é grande. E a gente tem que entender que não é uma tarefa só do campo, né? É uma tarefa coletiva de todos nós. Bom, agora eu passo a palavra para Magu. Boa tarde, estão me ouvindo? Eu te aviso quando faltar 5, tá? Tá, ok. Foi bem interessante, é bastante interessante ver as experiências que foram apontadas aí, inclusive, apesar de estar desde 92 nessa questão de até em assentamento e quilombos pela Fundação ITESC, pessoalmente não conheço esses assentamentos que foram mostrados, conheço uma grande parte dos assentamentos do estado de São Paulo. Eu só queria contemporizar no cenário atual, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, e a minha proposta foi de falar de uma política de Estado que foi fruto de conquista de movimento social, de mobilização social, ela também está quase a ponto de ser extinta, porque existe uma PL, não sei se vocês têm acompanhado isso, a 529, de desmonte de Estado. O Diogo citou no finalzinho aí que o pouco que se tem de assistência técnica talvez esteja sucumbindo, e é isso mesmo, o risco é exatamente esse. Só não sucumbiu na LESP ontem porque a oposição, os deputados de oposição que conhecem o trabalho em assentamentos, né, essa questão fundiária, agrária de São Paulo, inclusive com apoio de setores da situação, conseguiram inviabilizar, né, a votação para a extinção não só do ITESP, como mais 9 instituições, fundações públicas, que coincidentemente trabalham com a população mais vulnerável no estado de São Paulo, né? Então, essa política de desmonte, ela já é antiga, à medida que você vai
tirando os recursos orçamentários de um órgão que trabalha exclusivamente com essa questão, e culmina numa possível canetada para extinção dos trabalhos, né? Eu estou falando aqui como extensionista da Fundação e como membro da FITESP, que está encarregada, representando e na luta para reverter essa situação, tentando ainda conquistar votos a nosso favor, em cima de 6 deputados que ainda não decidiram de que lado vão se posicionar. Se a favor aí da população paulista, né, ou se a favor de sucumbir todos esses trabalhos mesmo que essas entidades fazem. Mas eu queria colocar 2 cenários. Como que essa política reagiu? Acho que o ITESP é fruto da reação dos movimentos sociais, e em 2 grandes ondas aí na década de 80 e 95, isso resultou em vários assentamentos, né? Então, hoje, nós trabalhamos aí no estado de São Paulo com 9.000 famílias, né, em assentamentos estaduais e em assentamentos do INCRA. Coincidentemente, vocês só visitaram assentamentos do INCRA, que são frutos da reforma agrária propriamente dita, mas no estado de São Paulo, em 85, o estado reagiu, em plena ditadura militar, com uma lei, 4957, que disponibiliza até hoje, e evidentemente que isso que querem reverter, disponibiliza o seu recurso fundiário para famílias que têm pouca terra ou não têm terra, com uma política complementar à reforma agrária. Então, o Estado não faz reforma agrária, essa é uma atribuição específica da União, mas faz um trabalho de apoio em várias áreas do INCRA, inclusive os últimos assentamentos que saíram na região de Andradina, foram frutos de parceria entre o ITESP e o INCRA na vistoria dessas áreas, né? E no Pontal, algumas parcerias em disponibilizar a terra que é devoluta, né, estadual, nos perímetros lá, que é uma história muito antiga, mas estava na mão de 2 fazendeiros, uma falcatrua que teve lá, e o Estado resolveu recuperar essas áreas e disponibilizar para assentamentos, né? Também faz assentamentos em áreas que são próprias estaduais, né, que é o caso aqui da região de Sorocaba, que eu atuo, onde tem praticamente 500 famílias, né, aproximadamente 500 famílias, basicamente em próprios estaduais. Hortos que eram utilizados para a produção de eucalipto, quando as ferrovias eram estratégicas no estado, e o eucalipto era utilizado para fazer dormente, então existiam esses hortos para a produção de madeira, e passaram a não fazer sentido, e foram disponibilizados depois de um processo de luta do movimento social, particularmente o MST sempre esteve muito atuante nisso, né? Aqui também existe áreas do INCRA, mas dentro de uma fazenda federal, né, que é do ICMBio, a fazenda Ipanema, né, que é uma fazenda histórica, né, e na época da Eco 92, o movimento social entrou, o MST entrou, e já havia um estudo de que parte dessa área fosse assentamento mesmo. O movimento só apressou esse processo. Mas o Collor tentou reverter isso aí e criou uma unidade do IBAMA nessa área. Então, até hoje existe um conflito e essa parte da terra ainda não é regularizada, na verdade. O assentamento mais antigo aqui é em Porto Feliz, né, na Castelo Branco. Edevando. O miolo do assentamento. Oi. Deu uma travadinha, mas agora voltou, se você quiser. Travou? Travou um pedacinho da tua fala. Tá, eu só estava comentando que o outro assentamento aqui, o do INCRA, é um assentamento de uma unidade de conservação que foi criado em 92,
E o assentamento mais antigo aqui, esse do INCRA tem 150 famílias, e o assentamento estadual aqui é mais antigo, é de 85, fruto dessa primeira onda e problemas de desemprego que tiveram nessa época. Muitos trabalhadores acabaram usando como estratégia voltar para o campo, porque não havia oportunidade de emprego, né? Então, foi a primeira onda. Esse assentamento é localizado na Castelo Branco, então muitos de vocês devem ter passado no meio do assentamento e não conseguiram identificar que era um assentamento, né? Eu concordo plenamente com o Diogo que os assentamentos são espaços de resistência, fruto de conquistas, e são espaços heterogêneos. Na verdade, o que eu vi que vocês visitaram é o que a gente almeja que seria os lotes desses produtores, mas a escolha dos sistemas de produção é dado por uma decisão autônoma do agricultor. É lógico que isso é influenciado pelo pacote da Revolução Verde aí, que coloca que você tem que produzir dentro de um padrão, monocultura, uma série de coisas. Mas aqui é um pouquinho diferente do restante do estado. Eu diria que tem muita diversidade através de programas de fomento que o ITESP realizou, com recursos públicos mesmo, né? Nesse caso subsidiado, a fundo perdido, e projetos de PRONAF, né, que são financiamentos, PRONAF-A, que é um financiamento do governo federal, um programa que eu diria estratégico para os agricultores terem acesso a fazer investimentos e custeios na sua lavoura. Muitos desses programas de fomento de fruticultura que existe aqui, de uva, goiaba, limão, acabaram sendo, e projetos de investimentos também na mesma linha, quando não foram utilizados para esse tipo de empreendimento, acabaram resultando em produção que, depois de alguns anos, diria muitos anos, na verdade, assim que foi criado o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, esses produtos, desses quintais que foram fomentados e dessas produções mais comerciais de fruta, foram colocados à disposição para atender a população carente nos grandes centros, população vulnerável, passando por praticamente fome, né? E essa população, na verdade, elas estão em grandes centros, né? Muitos desses alimentos que saíram e saem de assentamentos vão aqui para grandes São Paulo, São Bernardo, Mauá, porque, infelizmente, nessas regiões também tem muita carência. Vão atender restaurantes populares de R$1, né? Que a população vai lá, pode comprar um alimento subsidiado. E uma situação que eu diria que é sempre pouco estratégica é que quando tinha a PRONAF, não existiam esses programas de aquisição de alimentos, nem o PAA e nem o PNAE, que é um outro programa que os alimentos são direcionados através de editais para as escolas estaduais ou as federais também. Então, muitas situações de produção bastante vigorosas, eu diria, e intensas, na verdade, se perderam ou deram prejuízos. Aqui no assentamento de Porto Feliz, saiu muitos caminhões de tomate, couve-flor, ia para ser vendido em Ceasa, e em vez de vir o dinheiro para remunerar essa produção, vinha uma fatura negativa para o agricultor pagar o serviço de descarga lá no Ceasa, uma série de taxas que é cobrado lá. E quando você não tem isso casado com programas de aquisição, que foram esses que foram gestados mais no governo Lula, né? Houve muitos agricultores em situação de inadimplência, já que tinham acessado o PRONAF, tinham produzido com eficiência e não tinham conseguido comercializar. No momento que tem os programas
de comercialização, muitos não conseguiam mais acesso aos créditos no banco. E aí foi interessante o programa PAA e algumas parcerias que a gente fez aqui com ONGs para recuperação de áreas de reserva nos assentamentos. Então, com essas parcerias, muitos agricultores conseguiram plantar nas reservas que estavam recuperando, né, com terra calcareada, que estavam previstas nesse projeto, recebendo para plantar essas árvores, e no meio dessas árvores, plantar cultura alimentícias, comida, né? Então, no meio dessas restaurações, saíram muito quiabo, abóbora, feijão, que foi alimentar essa população em grandes centros. Atualmente, tem muitos agricultores em dificuldade, eu diria, não é uma característica. Esse pessoal que vocês apresentaram, a gente tem aqui, eu diria aqui, num assentamento de Porto Feliz, que tem 83 famílias, 30 famílias produzem com bastante eficiência, sendo que 2 famílias estão em métodos orgânicos de produção, vendendo nesse sistema de cestas, né? Montou até se vocês observaram, hoje tem uma placa lá anunciando a marca dessa agricultora, né? Uma jovem agricultora que voltou para o assentamento, e ela, como empreendimento, ela tem se dado muito bem. Eu diria que a pandemia acabou colaborando com essa produção mais sustentável, mais orgânica, mais agroecológica. À medida que a população da cidade percebeu que, se alimentando melhor, você obtém uma condição de imunidade natural mais adequada e, possivelmente, enfrente uma contaminação pelo Covid com mais capacidade de superá-la, né? Então, também tem um outro agricultor, que é onde nós construímos, além da produção orgânica dele, e uma venda através desse processo do CSA, muito eficiente aqui na região, atendendo municípios aqui de Boituva, né? Fizemos uma parceria com ele, que era um projeto piloto da Secretaria do Meio Ambiente, né, a antiga Secretaria do Meio Ambiente, com recursos do Banco Mundial, e implantamos 3,3 hectares de SAF, né, construído de maneira discutida com ele, né? Então, ele optou por fazer não sei se vocês conhecem, mas a lei permite que em áreas de reserva existe exploração econômica. Muitos agricultores não sabem disso. Então, esses projetos serviriam para ser uma referência para outros agricultores conhecerem e passarem a restaurar a reserva e, ao mesmo tempo, obterem renda a partir dessas reservas, à medida que a lei permite que você até instale 49% dessas áreas de reserva, você possa instalar culturas até exóticas. Então, nós montamos um projeto com eles, privilegiando as espécies nativas como medicinais, para ele obter, através de manejo, renda disso aí, e as espécies exóticas, a gente optou por café, abacate e uma planta madeireira que chama teca, que seria quase uma poupança para a família, à medida que ela é colhida depois de 18, 20 anos, uma madeira de excelente qualidade, de alto valor no mercado. Infelizmente, com esse anúncio da PL 529, muitas irregularidades começaram a surgir em assentamentos. O pessoal que é oportunista e mau caráter, vamos chamar assim, já aponta que vai ter um vácuo dentro do assentamento do Estado, à medida que o ITESP vai ser desintegrado, né, vai ser extinto, e colocaram fogo na reserva desse assentamento, queimou 20 hectares de reserva e os 3 hectares de SAF que a gente tinha
estruturado há 5 anos já com o Jefferson, né, que é o agricultor lá de Porto Feliz, né? Quase se acidentou tentando apagar esse fogo lá no dia do incêndio. Uma outra coisa que eu gostaria de reforçar, na verdade, e depois eu tento voltar lá, se der tempo, como que surge, como que a gente planeja um assentamento. Essa questão já foi mencionado, mas é importante colocar, eu acho que a saída, uma das saídas da agricultura camponesa, da agricultura familiar, dos assentamentos, eu diria que essa parceria direta com os consumidores. Se o meio urbano, essa parceria campo-cidade, se a cidade não vestir essa camisa e perceber que aquela história que se o campo não trabalha, a cidade não janta, né? E levar isso bem a sério, porque a população da cidade hoje não sabe nem que, muitas crianças não sabem nem que o leite vem da vaca atualmente, acho que vem lá do supermercado, da caixinha lá, e tem um distanciamento muito grande da realidade rural, né? Então, à medida que existe essa proximidade, e esses sistemas de comercialização mais de circuitos curtos, onde o consumidor conhece, se interessa em visitar o agricultor, conhecer a realidade dele, a dificuldade dele, até a ponto de, nesse sistema CSA, ir lá colaborar para aprender, né, como é que se produz, e pagar a produção se houver uma frustração, uma geada, uma chuva de granizo e aquela produção não saia, e ele bancar isso entendendo essa realidade, né? Então, isso acho que diria que é o processo, é o topo do que a gente pode chegar. E isso é que tem que ser expandido. O desafio nosso, eu considero que é chegar nesse nível mesmo. Os SAFs, eu diria que são sistemas de produção também que adotam uma estratégia de visitar, de imitar, né, o que é uma floresta, o que uma floresta produz em sua diversidade, em sua reciclagem de material orgânico, e por isso ela não precisa desse aporte de energia e insumos externos, né? Ela consegue ter mais eficiência e não expor o agricultor a produtos que causem mais dano à saúde dele, do próprio agricultor, do que ao consumidor, já que o agricultor é que está exposto à substância mais pura, sem diluição, para aplicar na sua lavoura quando ele não consegue deixar de utilizar esses produtos. O agricultor tem uma resistência muito grande em mudar desse padrão de consumo, e parece um paradigma, mas eu diria que a falta de mão de obra, né? A gente está falando de agricultura familiar, e eu estou falando de falta de mão de obra. Parece um paradoxo, e é mesmo. Portanto, o produto, o agrotóxico que o agricultor tem a maior dificuldade de se livrar, de deixar de depender, são os herbicidas. Esse é um desafio grande para a gente trabalhar com alguma forma de manejo em que você convença o agricultor a deixar de usar um herbicida e pegar numa enxada, ou ter algum outro método, ou ferramentas, máquinas mais apropriadas que teriam que ser desenvolvidas para suprir essa situação. A outra situação também são as parcerias. Muito parecido com uma descrição que vocês fizeram aí, aqui o pessoal vende esse pessoal que está nesse nível, eu diria já mais focado na agroecologia, vendem para o Instituto Chão com parceria com uma ONG aqui que chama Terra Viva, que faz trabalho de logística e poupa o agricultor de gastar energia e tempo com isso. Então, o agricultor se dedica mais à sua lavoura, né, à sua produção, e essa ONG, articulada com o Instituto Chão, faz a comercialização. Praticamente, também diria que, pelo menos aqui em regiões que são próximos a grandes centros, e
e os assentamentos, diria que não se apropriaram muito bem disso, é a questão da população urbana usar essas áreas rurais em assentamentos, em uma convivência mais próxima e direta com as famílias, como, eu diria, tratamentos para a saúde mental e física de quem tem esse distanciamento tão grande do campo e vive nesse estresse da cidade, nesse trabalho extenuante, né? Muitos consumidores do CSA manifestam o desejo de passar dias, finais de semana, junto aos agricultores, mas com uma terapia, né? E eu diria que isso seria também uma forma de obter renda, ao mesmo tempo que você colabora com essa população que tem esse tipo de, eu diria o que, de danos, de estresse, né? 5 minutos, Mago. Tá, ok. Então, só para encerrar, e eu vou lá no começo, eu fiz um voo invertido aqui, aproveitando as falas. Os assentamentos, a gente começa discutindo aqui com as famílias como que vai ser as reservas e áreas de preservação permanente, elas são separadas do lote nos assentamentos estaduais, e o módulo que a gente chama, o tamanho do lote, ele é dimensionado para que cada família tenha a possibilidade de ter a sua segurança alimentar e uma área de expansão para propiciar seu desenvolvimento socioeconômico. Então, os lotes, o lote ele pode ter simplesmente um lote de produção onde a família opta em morar dentro desse lote de produção, ou ela pode optar por ter um lote de agrovila, né, que é um lote menor, destacado do lote de produção, e nessa agrovila ela tem acesso a equipamentos públicos com mais facilidade. Então, posto isso, as famílias, a gente discute com eles, agora você tem uma terra em branco, é um papel em branco, qual o sonho da sua família para esse papel em branco, né? E eu diria que, além do sistema de produção, a área, nesse papel que aparece sempre em destaque, é a habitação, né? A casa, ela é um eixo, assim, central. Tanto é que nos projetos aqui de SAFs que a gente implementou aqui, que não eram nas áreas de reserva e sim nos lotes, os que deram mais certo são os que as famílias decidiram implantar ao lado das moradias, ao lado da casa. Esses são os que estão mais ok. Porque aqui os lotes também são muito mais amplos do que vocês, esses assentamentos que vocês visitaram. A agrovila do assentamento de Porto Feliz é de um alqueire, meio alqueire, 1,2 hectares. É praticamente maior que o lote do Milton Santos, né? Que o lote de produção do Milton Santos, aqui é o lote de agrovila, onde a ideia era fazer essa segurança alimentar, criar pequenos animais, e por aí vai. Os lotes já na Fazenda Ipanema, como tem uma diversidade enorme de solo e potencial de capacidade de suporte, variam de 5 hectares, onde é possível irrigar, até 16 hectares, onde a terra é mais frágil, né? Essas áreas que viram assentamentos, normalmente elas estão mais degradadas, né? Então, sempre é necessário você ter políticas para melhorar essa fertilidade. No caso do ITESP, quando havia orçamento, nós bancávamos calcário para melhorar essa fertilidade da terra em 50% do lote, e a outra metade seria através de PRONAF, né, à medida que o agricultor identificasse que aquele investimento em calcário daria resultado na produção. Também um fomento em pomares domésticos, quintais, né? E pequenos animais para fortalecer essa questão da segurança alimentar. Eu não sei se ficou meio confuso por conta do voo panorâmico que eu fiz aqui, mas acho que eu fico para o debate agora. Tá?
Magu? Oi. Travou a sua fala agora no finalzinho. Ah, travou? Travou. Parou onde, hein? Tu estava falando se deu para entender. Ah, tá. Não, eu falei que como eu fiz um voo meio panorâmico aqui, a gente está muito preocupado lá com a nossa situação e a situação da extinção do ITESP e dessas políticas públicas. Eu tentei aproveitar o que foi colocado aí e fazer um panorama para vocês. Não sei se eu fui muito feliz nisso. Então, ficaria para o debate agora algum outro esclarecimento. Eu só complementar uma coisa, nós estamos falando muito de assentamento aqui, mas o ITESP trabalha também com quilombos, e isso é uma atividade que só o ITESP faz aqui em São Paulo. A partir de 95, por decreto, nós recebemos a incumbência, né, de atuar nessa política também, e a gente atua desde a questão fundiária de quilombo, né, quando ela é feita em áreas de evoluta, quando o quilombo está em áreas de evoluta, eles são regularizados através de suas associações, o Estado libera e reconhece aquela área para aquela associação quilombola, né? É um arranjo diferente, a terra não vai individualmente, como nos assentamentos, para cada família, mas fica em nome da associação, para evitar, inclusive, que essas áreas sejam descaracterizadas, né? Uma outra, e além do reconhecimento antropológico que a gente faz, também fazemos esse acompanhamento de assistência técnica e extensão rural nessas áreas. Aqui em São Paulo, nós reconhecemos já 36 comunidades quilombolas, num universo de 70 que ainda precisam dessa política pública, eu diria, e que nós não conseguimos fazer com mais celeridade por conta de falta de recursos orçamentários, eu diria. Tá? Uma outra característica que não tem aí nessas regiões que o Diogo colocou, mas tem nessas regiões de Americana que vocês visitaram, eu diria que a pressão aqui talvez não seja, talvez não, com certeza não é o eucalipto. Aqui a terra vale muito, então a pressão aqui é imobiliária mesmo. O assentamento de Porto Feliz é cercado por condomínios do povo, que é a ponta da estrela. O pessoal chega só de helicóptero aqui, para vocês terem uma ideia. Então, a pressão aqui não é eucalipto, porque a pressão é imobiliária mesmo, tá? Só para tentar dar um panorama mais aberto para tudo. Ok? Bom, muito obrigada, Magu.